Gente, retomando aqui, a pergunta que a Débora tinha deixado pra gente no primeiro bloco sobre a desclassificação no caso do júri. Eu me confundi, Débora, você tinha toda a razão. O parágrafo 3º do artigo 74 diz que haverá remessa para a vara comum ou para o juizado especial do crime conexo ao crime supostamente doloso contra a vida, quando for impronunciado, quando o juiz da pronúncia decidir que não era caso de pronúncia daquele suposto crime doloso contra a vida, tá? O crime conexo que estava com esse crime doloso contra a vida, que não aconteceu por qualquer razão, não era, ou não tinha materialidade ou nem autoria, o seu crime conexo, se for o caso, será redistribuído na vara competente. No plenário, o Conselho de Sentença desclassificou, você tinha toda a razão, o juiz-presidente sentencia no que restar. Seja no crime conexo, seja no crime doloso contra a vida que foi desclassificado. Beleza? Beleza. Gente, retomando então, a gente vai falar agora sobre prisão e sobre prisão em flagrante, prisão preventiva e medidas cautelares. Começando por prisão em flagrante, a gente vai ver como ela funciona e o seu pequeno procedimento disciplinado no CPP. Pessoal, a prisão em flagrante foi reclassificada na reforma de 2008 como uma prisão pré-cautelar. Natureza pré-cautelar, como eu já tinha dito. Por que isso? Porque o flagrante não dura no tempo. Não dura. A gente pode dizer hoje no Brasil que o flagrante vai durar no máximo 24 horas. Vocês já vão entender por quê, tá? A nota de culpa no auto de prisão em flagrante tem que ser expedida em 24 horas e a audiência de custódia tem que ser realizada em 24 horas, tá? O fundamento dessa reclassificação é o artigo 310 do CPP, pois diz que o juiz, ao receber o flagrante, deverá tomar uma das previdências ali previstas, tá? Vamos ver essas providências. O flagrante deverá se transformar em, no máximo, 24 horas num relaxamento, numa liberdade provisória, numa medida cautelar diversa da prisão e, por último, numa prisão preventiva. Se a prisão for ilegal, se o auto de prisão em flagrante não estiver formalmente em ordem, se não era caso de estado de flagrância, se houve violência policial na abordagem, tortura, é caso de relaxamento. Relaxamento igual ilegalidade da prisão, tá? E aí o juiz, quando receber o APF, o auto de prisão em flagrante, vai poder verificar tudo isso e, se for o caso, dar uma decisão de liberdade provisória, de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão preventiva. Tá bem? O flagrante tem uma classificação muito conhecida, né? Está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, se eu não me engano. Eu não conferi da última vez, deixa eu conferir aqui agora que eu estou curioso. O Código de Processo estabelece o flagrante próprio, é ele mesmo, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. O flagrante próprio, o perfeito, é aquele que o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração penal, tá? A pessoa está sendo perseguida logo após ter cometido a infração penal. E aí, Ana, é o seguinte: estou perseguindo ela. Ela dobrou a esquina, perdi ela de vista, mas ela ainda está em flagrante. Havia uma parte da doutrina que dizia que o flagrante próprio se encerrava quando o perseguido era perdido de vista, etc. Não. A pessoa está sendo perseguida, polícia atrás e ininterruptamente, se for lograda a prisão, flagrante próprio. Ainda que isso demore alguns dias, tá? Aquelas cenas de filme,
cara se esconde na mata, cerca tudo, a polícia não para, dá tenda 24 horas, sabe? Flagrante próprio. Pegou a pessoa horas depois do crime. Às vezes a gente tem uma ideia de que o flagrante próprio é aquele que o cidadão tá com a boca na botija ali na hora, com a mão suja de sangue. Nem sempre. Tá? Flagrante impróprio ou imperfeito ou quase flagrante. É perseguido logo após pela autoridade ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor. Tá? Foi presumido que aquele ali era, o cara foi encontrado com a faca do crime, com pertences da vítima, com o sangue da vítima em sua roupa. Tá? Foi encontrado, pô, é ele. A gente não estava perseguindo essa pessoa. Não era ele que a gente estava. A gente saiu, houve o crime, viramos ali na esquina, olha quem tá ali. O rapaz estava com a mão suja de sangue. Tá bem? Presume-se que ele é o autor do delito. E o flagrante ficto, ou presumido, é encontrado, é esse daqui que é o presumido, logo após na posse de instrumento ou objeto que faça presumir que é o autor. Tá bem? O flagrante presumido impróprio tem menos valor probatório. Então, pessoal, além de ter natureza pré-cautelar, o flagrante também é prova. Quando o juiz vai dar a sentença, ele vai levar em consideração que aquela pessoa foi presa em flagrante, para dizer que ele é o autor do delito. Para reconhecer a autoria do crime, o juiz vai levar em consideração que a pessoa foi presa em flagrante. Portanto, o flagrante também pode ser prova. No caso de flagrante presumido ou impróprio, uma prova menos valorada do que um flagrante próprio ou perfeito. Porque desses outros dois a gente teve que extrair essa conclusão, enquanto que no outro não. Certo? Eu quero falar de mais um flagrante aqui, pessoal. Perguntas? Eu quero falar de mais um flagrante aqui, que é o flagrante preparado, tá? E eu vou falar desse flagrante porque ele vai entrar no nosso radar. Vai entrar no nosso radar inegavelmente. Flagrante preparado é aquele induzido ou instigado. A pessoa é induzida ou instigada a cometer o crime, sendo preso no momento em que pratica a conduta. Também é chamado de crime de ensaio. Tá bem? É aqueles casos que a polícia arma um flagrante para pegar alguém. O investigador policial liga pro fulano dizendo: ô fulano, é com você que eu encomendo maconha? Ah, opa, quanto é que você precisa? Ah, 20 quilos, você pode me entregar aqui na Praça da Sé, meio-dia? Não, levo sim, tô indo. Chega lá, ele estaciona o carro, o investigador se aproxima: e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem. E tudo ali em volta, cheio de polícia, apaisando para prender o cidadão na hora que ele vai passar a droga. Flagrante preparado, é um crime de ensaio. Não houve um crime nessa circunstância. Por que não houve um crime, a doutrina vai dizer? Porque o dolo do agente foi provocado. Não é que ele estava ali vendendo droga, a polícia falou: oh, quanto é que é isso aí? Me vende um. Não foi isso que aconteceu. A polícia preparou aquela apreensão em flagrante delito, tá? E esse crime de ensaio, pessoal, o STF já entendeu que ele não se amolda à Constituição Federal. Ele fere o princípio da presunção de inocência. Ora, imagine só vocês. E tem até uma súmula vinculante que diz isso, a súmula 145. Olha a redação dessa súmula vinculante. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. No exemplo que eu dei, havia alguma chance dele vender essa droga?
0. Tá? 0. Flagrante ensaiado. E o STF fala, gente, para com isso. Essa situação, esse fato, se assemelha ao crime impossível. A tentativa impossível. Por quê? Porque ele nunca seria consumado. Em sendo assim, não há flagrante. Certo? Pergunta sobre o flagrante preparado? Nesse caso aí, ele não respondia pelo tráfico de droga, mas não pode. E pelas outras condutas. A gente não sabe se ele já estava com a droga, né? Pode ser assim, porque é o seguinte, o tráfico de drogas exige o elemento subjetivo mercancia. Mercancia. Ter droga não é crime. Ter droga e vender droga é crime. Ter droga pode ser uso, se não estiver presente o elemento mercancia. Tá? É isso. E aí, pessoal, eu tô falando desse crime, desse flagrante ensaiado, para falar para vocês que o MPF, o Ministério Público Federal, propôs, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, as 10 medidas contra a Constituição. Ops! Falei errado. As 10 medidas contra a corrupção. Ora as bolas. Errei, dá 0 para ele. E o MPF, muito criativamente, inseriu lá o que eles chamam de teste de integridade. E aí você me pergunta, qual é o seu nome? Desculpa, Marcela Cristiane. A Cristiane, qual foi a pergunta que você fez, Cristiane? O que seria? Brilhante pergunta, excelente. Vamos ver o que é o teste de integridade. O teste de integridade, Cristiane, é algo que veio. Adivinha de onde? O que você falou, Francisca? Não ouvi. Eu não ouvi. Você falou os Estados Unidos? Não acredito que você falou os Estados Unidos. Como pode falar isso? A última coisa que eu pensaria. A última coisa que eu também pensaria, viu? Mas você, Francisca, acertou. Olha só aqui, a redação. Tá dando pra enxergar? Tá meio ruim, não? Não sei. Isso, agora tá melhor. O teste de integridade seria regulamentado dessa maneira pela proposta do MPF. Artigo 1º. Esta lei cria o teste de integridade. Artigo 2º. A administração pública poderá submeter os agentes públicos a teste de integridade, que poderão ser usados para instrução, inclusive criminais. O que são esses testes de integridade? Testes de integridade, artigo 3º, consistirão na está escrito aqui o quê? Simulação de situações sem o conhecimento do agente público com o objetivo de testar sua conduta moral. Caraca! Vou fazer um teste com você. Teste de integridade. Qual é o seu nome? Daniele. Daniele. A Daniele batizou o teste de integridade como teste de fidelidade. E eu sugiro que a doutrina acolha. O teste de fidelidade pretende verificar a conduta moral e a predisposição do agente público para cometer ilícitos contra a administração pública. É a pegadinha do João Kleber. Pegadinha do João Kleber. É a verdadeira arapuca. João Kleber, onde a gente... E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês É ditadura. para as palavras que estão no artigo 3º, que dizem muito. A linguagem é uma forma de dominação. A linguagem de gênero é uma forma de dominação. No artigo 3º a gente pode extrair teorias que orientaram esse tipo de pensamento.
por incrível que pareça. Quando o Ministério Público Federal está tentando descobrir quem é que tem predisposição para os ilícitos, É duplo, essa turma é maravilhosa. Quem é que pensou nisso há muito tempo atrás? Olha só que coisa. E não deu certo, né? Promotores são formados. Poxa. Ô Cris, deu certo? Não. Dani, deu certo? Fran, Olha só. 700 mil. será que eles não sabem disso? Ou sim, gente, não sabe. Quando o Ministério Público está querendo identificar quem é que tem predisposição, defeito moral, falha de conduta moral para praticar ilícitos, ele está nitidamente se baseando numa corrente de pensamento que acredita que há Foi superado? pessoas predispostas à prática de crimes. Inato, é inerente àquela pessoa. Está atávico a ela. Chocada. Isso é uma corrente de pensamento da criminologia positivista, que pretende enxergar as causas do crime, a etiologia do delito, no criminoso, por exemplo. Respondendo na ideia. Vocês perceberam? Sim. Tá? Não na É realidade. isso que tá aí. O cara viaja pra poder terminar. Pessoal, o MPF tá com o Lombroso até o fim. É Mas isso. que vai dizer que o criminológico já é nesse sentido? Muito. A gente não vamos nos enganar. Existe muito Lombroso no Código Penal. Nossa. Artigo 59, reincidência, maus antecedentes, personalidade do agente. O que é isso se não Lombroso? Tá? E a conduta moral? No- Quem que vai ditar? Quem é O homem que? médio. Certo. O homem médio. O bônus pater família. O homem médio que é casado com a mulher honesta. Certamente, né? Perfeito. Tá? Saudável, segundo terço, Ótimo, oitavo. Loirinha, já ficou com esse loirinho todo azul. A pessoa vai ser submetida a um crime de ensaio e não poderá ficar sabendo disso. O artigo 8º proíbe que essa pessoa saiba que foi submetida a um teste de integridade. Tá? E esses testes, pessoal, os testes de artigo 9º, os testes de integridade também poderão ser realizados pelo Ministério Público ou pelos órgãos policiais, polícias, Nossa, polícia acabou, né? mediante autorização judicial. Pelo menos isso. Ufa, o juiz vai deixar fazer. Em investigações criminais ou que digam respeito à prática de atos de Mas se improbidade. for um crime político e tiver uma campo Não, o que me choca são investigações criminais. Você vai armar uma pegadinha pra provar que aquela pessoa é predisposta ao crime. E é isso que vai fazer. Tá o vereador lá, tá meio assim, né? Vamos Vocês entenderam? Vamos investigar se ele é. Vocês entenderam? E aí, pessoal, quando as pessoas dizem que são 10 medidas contra a Constituição, Não está errado. não é birra, certo? Fora assim, impactos carcerários, aumento da população, violação de direitos e garantias fundamentais. Isso daqui, pessoal, foi desenvolvido nos Estados Unidos. Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York, que instituiu a política do tolerância zero. Essa turma aqui, gente, é essa turma do teste de integridade, tá bem? Era isso que eu queria falar com vocês, para falar sobre crime de ensaio, que é vedado pela súmula 145, o flagrante preparado, crime de ensaio, vedado pela súmula 145 do STF, que é uma súmula muito antiga, mas que tá aí, E agora? mas que nitidamente pretende ser superada pelo MPF, né? O Ministério Público Federal não concorda com isso. E na justificativa
da proposta, eles dizem que a jurisprudência relativiza o flagrante preparado em algumas circunstâncias e tal. Mano, não é porque a jurisprudência relativiza que tá certo também, né? É por aí. Nossa, o que é relativizar isso, gente? Como que seria? Pois é, e relativizar para identificar o funcionário público que é predisposto a praticar atos ilícitos. Complicado. Por que eles não colocaram só na casa de corrupção? Gente, a questão é a seguinte: todo mundo tem um preço. Basta te oferecer um valor que você vai aderir. Você vai aderir. Se o cara quiser te pegar, Dani, ele vai te pegar. É só ele oferecer a quantia que te cobra. Nessas condições ainda de crise. Nessas condições de Milão já... Sabe? Vai acontecer. Isso daí vai. A pessoa voltar público não é que ele tem uma predisposição inata a se praticar nas ilícitas. Eu acho que é. Você chama um caminhão de dinheiro. Eu vou pegar esse vídeo pra falar lá, ó. Não, me contrata. Dani, pode me contratar que eu não cobro nada de você. Tá bem? Era isso. Vamos dar sequência aqui, gente, para falar sobre o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, agora vamos pensar no flagrante legal, tá? Um que podia ter acontecido mesmo. Tá disciplinado lá no código, o que é que tem a acontecer? E se não acontecer alguma dessas coisas, a gente vai poder impetrar um habeas corpus requerendo o relaxamento da prisão por ilegalidade no flagrante. Tá? Primeiro passo, o preso é conduzido até a autoridade policial, que é quem tem competência para dizer se houve ou não flagrante. Eu levo a Dani daqui, entendi que ela praticou um fato típico. Eu levo ela daqui até a polícia e falo: autoridade policial, senhor delegado de polícia, a Dani fez isso e isso, tá aqui. O senhor delimite aí a configuração típica dessa conduta, se for o caso, mantenha ela presa em flagrante. Ou não, libere ela. É isso que vai fazer o delegado. O condutor, que é essa pessoa que leva quem foi preso em flagrante, tem que ser ouvido. E é um direito de quem foi preso em flagrante saber quem é o seu condutor. Até para depois alegar. Né? Não pra. A Dani tá muito mal hoje, calma, Dani. Pra depois alegar, ele era meu inimigo, ele tinha alguma coisa contra mim, tá? Além da. A Dani tá, hoje ela tá. Ô Dani, vou deixar um cartãozinho meu com você. É sexta-feira, dia de maldade. Hoje é sexta-feira, dia de maldade, né? Ó, qualquer coisa, eu tô vendo que hoje você tá muito espoleta. Essa aqui é todo dia, né? Ó, a PF, vamos aqui, gente, senão a gente vai acabar. O auto de prisão em flagrante, condutor leva para a autoridade policial. A autoridade policial ouve o condutor. Se tiver, ouve a vítima, nem sempre haverá vítima. Ouve as possíveis testemunhas. E aqui, pessoal, é grave, porque, em regra, a testemunha é o parceiro de viatura do condutor. E eles sempre falam. E eles são brothers. Certo? Eles não vão falar o não, eita, não foi assim não. Vai encontrar troca. Ele falou isso? Não foi assim não. Vou contar aqui como é que foi. Não vai acontecer isso. Tá? Rotina das testemunhas, se tiver. 5. Interrogatório, último ato. E é uma garantia que o interrogatório seja o último ato também na prisão em flagrante. A defesa sempre fala por último. Não era assim antes da reforma de 2008. O primeiro ato da instrução era o interrogatório do réu. Tava vendido, ele não sabia o que tinha contra si, tinha que falar alguma coisa. Certo? Não dá. A defesa tem que ser a última a se manifestar para poder dizer com base naquilo que está sendo imputado. É uma regra democrática. Tá? Observação, direito ao silêncio. No interrogatório da polícia, tem que advertir ao preso em flagrante o seu direito constitucional ao silêncio. Tá bem? A nota de culpa. O auto de prisão em flagrante vai expedir a nota de culpa. Quem já viu uma nota de culpa, levanta a mão.
Nota de culpa é um documento singelo, não tem nada ali interessante, tem? Vai ter a capitulação do delito, a data do fato, quem foi o nome de quem foi o condutor e só a assinatura do delegado. Simples de tudo, mas tem que ter. E se não tiver, é possível impetrar o habeas corpus para requerer o relaxamento da prisão por ilegalidade do APF, tá? Formalmente não está em ordem, tem que relaxar. A pessoa não recebeu a sua nota de culpa, tá? Nome do delegado, nome da pessoa que o prendeu, data, hora e local. O APF deverá ser lavrado em até 24 horas, devendo ser encaminhado ao juiz em seguida. Se o acusado não indicar advogado, cópia do auto de prisão em flagrante para a defensoria. Está previsto no Código, artigo 306, parágrafo único. Sempre que o Código fala da defensoria, anota e lê várias vezes. A gente tem que saber disso. Tá bem? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Aqui, ó, uma observação, tanto a captura quanto a lavratura do auto de prisão precisam estar dentro da legalidade. Se não estiver, vai ser caso de habeas corpus e tudo mais para relaxar. A lavratura do auto de prisão se verifica nos termos do artigo 304 ao 309. Tudo isso que eu disse está disciplinado lá. Qualquer ilegalidade, relaxamento. Em infrações, observação importante. Pessoa foi presa em flagrante por crime de menor potencial ofensivo. Deve ser levada à delegacia? Será levada. O delegado manterá essa pessoa presa nem sequer por uma noite. Não haverá esse APF. O que vai haver é um termo circunstanciado, um TCO, que é muito parecido com um boletim de ocorrência, tá? É um boletim de ocorrência com a versão de todo mundo. Em infrações de menor potencial ofensivo, portanto, não haverá prisão em flagrante, e essa pessoa vai embora dali imediatamente. Só vai ter que ficar esperando lá, que é chato pra caramba e demora bastante às vezes, para que seja lavrado tudo. Possíveis atitudes do juiz. E aqui, ó, atenção, o juiz recebeu, a gente estava lá no 306, lembra? As 7 coisas que poderiam ser feitas no APF foram feitas, flagrante está formalmente em ordem, remeteu para a defensoria, para o Ministério Público e para o Judiciário. O que é que o juiz pode fazer? Comarcas que não têm audiência de custódia, tá? Porque nas que tiverem, deverá necessariamente ser realizada a audiência de custódia. Aliás, eu tenho a convicção de que todo flagrante deve ser submetido à audiência de custódia, senão será caso de habeas corpus e relaxamento por ilegalidade. A jurisprudência nesse sentido vocês vão ver quando a gente for falar de ação de audiência de custódia. Pois bem, é uma comarca que não tem audiência de custódia. O que o juiz faz? Recebeu o APF em 24 horas. Passou o olho, viu que a prisão é ilegal, de ofício, relaxa, sem dúvida alguma. Bateu o olho ali, olha lá, não falaram para ele que ele não podia, que ele podia permanecer em silêncio, não constou isso. Nota de culpa nem tá aqui. Não tem o nome do condutor. Esse flagrante está totalmente irregular. Relaxa o flagrante. Por exemplo. Ou o caso era absolutamente atípico. A pessoa foi presa em flagrante, sabe por quê, Débora? Adultério. Pegaram ele na hora no motel com outra pessoa. O cônjuge ligou. Tá esperto, hein? O cônjuge ligou e foi com a polícia e tudo. Chegaram lá, prenderam em flagrante. Poxa, não é mais crime. Tá errado. Pode relaxar. O quê? Prender em nome de Deus. Prender em nome de Deus. Em nome de Deus. Aí, ó, após recebido o flagrante formal e materialmente em ordem, o juiz vai abrir vista para o MP. Necessariamente. Porque na fase de inquérito, na fase pré-processual, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Ele pode na fase judicial, o que a gente discorda. Mas na fase
pré-judicial, certamente não. Tá? Por isso, você deu um pause aí, tô brincando. O MP vai necessariamente requerer a prisão preventiva. Não necessariamente, mas a grande maioria dos casos vai requerer a prisão preventiva. Requereu a prisão preventiva, precisa para a defensoria se manifestar. Tá bem? E aí, a proibição de decretação de ofício da prisão preventiva está no artigo 282, parágrafo 2º. Ok. Flagrante legal, o juiz passa a analisar se é caso de acautelamento processual. E para que seja caso de acautelamento processual, é preciso que haja os pressupostos do 313 e os requisitos do 312. Fumus commissis delicti, pericum libertatis. Tá bem? O fumus commissis delicti significa certeza de autoria e indícios, certeza de materialidade e indícios de autoria. Houve materialmente um crime. Não tenho certeza se foi esse fulano. Só vou saber isso depois da instrução. Depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas há indícios, há elementos informativos que indicam na direção de que aquela pessoa de fato cometeu esse delito. Há indícios. Fumus commissis delicti preensistido, indícios de autoria, certeza de materialidade. E o periculum libertatis, que basicamente está disciplinado no 312. Há risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal e etc. Antes de decretar uma prisão preventiva, a gente verificou que sim, há fumus commissis delicti e há periculum libertatis. É caso de prisão preventiva, necessariamente? Não. Antes do juiz determinar uma prisão preventiva, ele tem que fundamentadamente dizer por que é que ele não vai aplicar as medidas do artigo 319, que são a regra. As medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, que a gente vai passar por elas, são a regra. Verificada a necessidade de acautelamento processual, o juiz necessariamente vai ter que passar pelo rol do 319 e se nenhum deles sozinho for suficiente para cautelar o processo, tem que pensar cumulativamente. E se ainda assim, cumulativamente, o juiz fundamentadamente dizer no despacho de que decretar prisão preventiva que não cabe, aí é que ele vai poder decretar uma prisão preventiva. Porque a prisão preventiva é a última ratio do processo. Tá? O juiz deverá percorrer o rol e só assim poderá decretar uma prisão preventiva. Nenhuma medida cautelar for cabível, o juiz decreta. E aí, pessoal, se eu quero fazer uma observação aqui, acho que, deixa eu ver se vai ter aqui depois. Não vai ter. Com o surgimento do novo Código de Processo, o artigo 461, se eu não me engano, determina que o juiz expressamente fundamente as suas decisões e que não se valha de fórmulas genéricas e conceitos abstratos. Ordem pública, garantia da lei penal, ordem econômica e garantia da instrução processual, se o juiz só repetir isso genericamente na decisão que converteu o flagrante em preventiva, não está valendo. Não está fundamentado aqui. Como? Mas é o que só acontece. É o que só acontece. A grande maioria das prisões, o juiz genericamente diz: há risco para a ordem pública porque o crime é grave. A abstrata gravidade do delito não é suficiente para fundamentar a conversão do flagrante em preventiva. E a gente ganha muitos habeas corpus no STJ com essa tese. Primeira instância prende, TJ deixa preso, e teve até desembargador do Tribunal de Justiça, não sei se vocês conhecem esse caso, faz pouco tempo, uma defensora pública foi apertada fiança no primeiro grau, artigo 350, a gente vai falar de fiança também. Ela ingressou com habeas corpus porque era pessoa pobre, não tinha como recolher, portanto não poderia ficar presa porque é pobre.
TJ disse: não era caso de fiança, um habeas corpus. E mais, decreta a prisão preventiva. Decretaram a prisão preventiva no habeas corpus. Quando no primeiro grau havia sido concedida liberdade provisória mediante fiança, a pessoa não recolheu, estava presa ainda. A defensoria fez o habeas, TJSP falou: Quem foi o relator? quem é que... Não posso falar. Quer dizer, não gostaria de falar o nome dele porque essa pessoa não merece ser conhecida. Mas olha só. O cara decretou uma prisão preventiva numa ação de habeas corpus. É óbvio que não pode, Francisca. É óbvio que não pode. Numa ação de habeas corpus, agravar o status de liberdade da pessoa é irreal, é surreal. Mas aconteceu. Como que o quê? Pediu... Espécie de alvará de soltura. Foi isso, espécie de alvará de soltura. Prisão preventiva. Por quê? O que aconteceu? Mandado de prisão. Porque foi expedido o alvará de soltura após o recolhimento de fiança na primeira instância. Não recolheu, estava preso. Habeas corpus, mandou prender. Pela preventiva. Fundamentou preventiva. Gravidade abstrata e tal, não sei o quê. Enfim, a defensoria conseguiu o habeas corpus no STJ que mandou soltar. Nossa, mas violou muita coisa. Violou muita coisa. Porque ele foi além do HC, que só vê a questão do direito, porque quando você quer pedir alguma coisa que está dentro do processo através do HC, eles falam que não pode. Porque aí não vê questão de análise, de mérito. Aí quando você manda eles analisaram o mérito, indo além do que o HC estava pedindo. Meu. O que cabe pra essa? Pegou recorrência. Não tem nenhuma sanção administrativa pra pessoa fazer uma loucura dessa. A gente pode ir pra representar na corregedoria. Daria pra representar esse desembargador na corregedoria? Talvez, mas... sei lá. É um desembargador bem antigo. Rápido também, né? O cara tá lá. Essa câmara é uma câmara complicada, inclusive, mas enfim. Entenderam? É isso. Então, o juiz vai ter que fundamentar, e o Código de Processo Civil diz isso. Fundamentadamente, não pode se valer de argumentos genéricos ou da abstrata gravidade do delito. É muito comum também que os juízes não apliquem as medidas cautelares diversas da prisão, do 319 no CPP, porque o Estado não tem condições de fiscalizar essas medidas. Portanto, elas seriam inefetivas. Ora, o Estado juiz está se valendo das desforras do Estado administração para me impedir, para restringir um direito fundamental meu. O Estado juiz, que deveria garantir os direitos fundamentais negados pelo Estado da administração, está usando a falência do Estado da administração para me negar direitos fundamentais contra mim. É muito comum que os juízes no decreto de prisão preventiva escrevam isso. Ora, deixe de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo, porque o Estado não tem as condições materiais e humanas para fazer sua fiscalização, portanto seriam inefetivas. Portanto, decreta a prisão preventiva. Portanto, solto, né? Enfim. Você tem condições de problema não é meu, né? Gente, nas cidades onde há audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante vai para a audiência de custódia. Lá estarão juiz, Ministério Público e defesa, e o réu. Qual que é o conceito de audiência de custódia? A audiência de custódia consiste no direito que a pessoa presa em flagrante possui de ser conduzida, levada sem demora. E essa é a celeuma. Ela tem o direito de ir sem demora à presença. E presença é presença física, não é teleaudiência, videoconferência. Há uma autoridade judicial. A autoridade judicial é um magistrado. Tá? Os promotores, os delegados de polícia diziam que quando se refere à autoridade, está se referindo à autoridade policial e que, portanto, não estaremos violando a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a pessoa presa sempre é levada ao delegado. E que isso bastaria. Tá?
irá analisar, e aí o magistrado irá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados. Exemplo, se não houve tortura, se a prisão em flagrante foi legal, ou se deve ser relaxado, no caso de relaxamento por prisão ilegal, e se a prisão cautelar é necessária, nos casos de presença dos pressupostos e requisitos da prisão cautelar, ou se o preso poderá receber a liberdade provisória independentemente de qualquer acautelamento processual. É isso que deve acontecer numa audiência de custódia, tá? Qual que é a previsão? Gente, a gente está aqui, ó. Chegamos já em audiência de custódia, falando do seu conceito. Qual que é a previsão legal da audiência de custódia? Isso gerou uma certa polêmica no Brasil, porque a audiência de custódia está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH, CAD, também conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7, item 5. E está escrito lá o seguinte: direito à liberdade pessoal. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada. E esse outra autoridade autorizada que permitia os delegados de polícia dizerem: somos nós essa autoridade. As pessoas presas devem ser conduzidas às nossas presenças. A autoridade policial preenche o item 5 do artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não preenche, não. Tem que ser um juiz, uma autoridade do Poder Judiciário. Não precisa ser um juiz, poderia ser um desembargador, um ministro. Tá? Por lei, a exercer funções judiciais. Tá bem? Polícia Judiciária não é essa autoridade. Qual que é a regulamentação disso? Está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Já tiveram bastante coisa de direitos humanos, né? Já sabem como que foi incorporado os tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira, né? Não havia sido, até hoje não foi, regulamentado por lei federal essa questão. A única coisa que regulamenta isso no ordenamento jurídico brasileiro é a Convenção Americana de Direitos Humanos. É o único dispositivo que a gente pode se valer para dizer: sim, temos esse direito. Aqui, está na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 7º, item 5. Não havia regulamentação legal, e aí propuseram lá no Senado um PLS, projeto de lei do Senado Federal, 554 de 2011, que ainda está em trâmite. Eu entrei ontem para saber como é que está, e está andando. Não tem nada demais, nenhuma novidade. Gente, não tínhamos uma legislação infraconstitucional ou infralegal que pudesse disciplinar essa questão na ordem jurídica brasileira. A gente só tinha a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem status de supralegalidade, a partir do recurso extraordinário 446681, que reconheceu a impossibilidade da prisão do depositário infiel e fez a construção jurisprudencial de que os tratados internacionais de direitos humanos têm status supralegal, abaixo da Constituição e acima da lei. Tá bem? Como não havia lei, alguns tribunais de justiça, inclusive o de São Paulo, incentivados pelo CNJ, passaram a regulamentar a audiência de custódia por meio de atos internos realizados pelo próprio tribunal, provimentos e resoluções. Ora, então tá, a gente tem que fazer audiência de custódia, é um direito fundamental, um direito humano, então vamos fazer. Em 27/2 de 2015, o TJSP baixou o provimento conjunto número 3 de 2015. Conjunto por quê? Porque foi um provimento da presidência do TJ com a corregedoria do TJ, presidência e CCJ do TJSP, implementando um projeto piloto de audiência de custódia aqui na capital. Tá? Só para vocês verem, o artigo 3º fixou o prazo desse provimento, fixou o prazo de 24 horas como sendo razoável para a apresentação da pessoa presa. É esse aqui o decreto, a resolução, o provimento. Vocês conseguem ler? Não, né? Porque nem eu consigo. Melhorou aí? Melhorou. É. Dá para ler? Sim. Tá bem. Olha lá, considerando... Olha aqui uma dos considerandos que o TJSP usou.
Ou seja, o TJSP sabe que existe Convenção Interamericana de Direitos Humanos, só não usa mesmo. O Brasil, no ano de 92, ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto da Costa Rica, que seu artigo 7º, item 5 dispõe: toda pessoa presa, etc. Com isso, resolve determinar em cumprimento ao item 7, ao artigo 7º, item 5 da Convenção, a apresentação da pessoa detida em flagrante delito até 24 horas após a sua prisão para participar de audiência de custódia. É esse regulamento que, pela primeira vez, trouxe isso aqui para nós. Tá? A implementação da audiência de custódia do Estado de São Paulo será gradativa e obedecerá ao cronograma de afetação dos distritos policiais, etc. Enfim, o artigo 5º e 6º, o 6º é o que mais disciplina, o 6º e o 7º são os que mais disciplinam a audiência de custódia. São os que mais dizem de procedimento. Na audiência de custódia, e aqui ele vai falar o que tem que acontecer. Na audiência de custódia, o juiz competente informará o atuado da sua possibilidade de não responder às perguntas que lhe forem feitas, garantindo o direito ao silêncio, e o entrevistará sobre sua qualificação, condições pessoais, tais como estado civil, grau de alfabetização, meios de vida ou profissão, local de residência, local onde exerce, circunstâncias objetivas de sua prisão. Circunstâncias objetivas de sua prisão. Para que o TJ diz que é tanta informação da vida da pessoa? Ora, porque são esses elementos que demonstram que não há periculum libertatis. A pessoa tem residência fixa, família constituída, está vinculada ao distrito da culpa, trabalha com registro de carteira assinada, tem filho matriculado na escola, nada aponta que ele vai fugir dali porque a vida dele é ali. É primário de bons antecedentes. Nada indica periculum libertatis. Circunstâncias objetivas da sua prisão. Ora, será que há fumus commissi delicti? Será que essas circunstâncias objetivas demonstram a certeza de materialidade e os indícios de autoria? É isso que a audiência de custódia quer verificar. É isso que está disciplinado no artigo 6º e 7º. E o parágrafo 1º é muito importante. Não serão admitidas perguntas que antecipem instrução própria de eventual processo de conhecimento. Isto é, o magistrado e o promotor não podem fazer perguntas sobre o mérito. Foi você? Você quer confessar? Onde é que está a prova? Onde é que está a arma? Quem viu? Onde foi? Onde foi tudo bem, mas quem viu? Tá certo? Não pode fazer perguntas de mérito. O mérito da audiência de custódia é o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. São os pressupostos e os requisitos da prisão cautelar. É isso que deve ser feito numa audiência de custódia. E a doutrina especializada vai dizer, ora, inclusive, esse expediente deve ficar apartado do processo de conhecimento futuro. Seria o ideal, não é isso que acontece. Seria o ideal. Para que não... aquilo que o acusado preso em flagrante diz numa audiência de custódia não pode depois ser usado contra ele no mérito, na instrução. Tá bem? É isso. Essa resolução do TJSP deu uma boa regulamentada e instaurou um projeto piloto de audiência de custódia. Basicamente funcionava só na Barra Funda, até onde eu sei. Tá? Fixou o prazo de 24 horas, que é o que ninguém sabia quanto é sem demora. Tá bem? Depois da implementação de alguns projetos pilotos no estado de São Paulo, chegou no Supremo Tribunal Federal aquilo que a gente estava conversando um pouco antes. O caos do sistema prisional. Na DPF 347, vocês já ouviram falar dessa? Eu acho que eu já falei disso para vocês, não? A ação de descumprimento de princípio fundamental 347, proposta pelo PSOL e com assessoria da Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, com sustentação oral do professor Daniel Sarmento, recomendo que vocês assistam no YouTube, tem lá. O STF reconheceu na medida cautelar dessa DPF o estado de coisas inconstitucional
do sistema prisional brasileiro. O STF disse, numa decisão judicial, em controle concentrado de constitucionalidade, o sistema prisional brasileiro é inconstitucional. Ele está num estado de coisas inconstitucionais. Ou seja, prender no Brasil fere a Constituição. No meu entendimento, e eu já até escrevi isso numa publicação do IBC Crim, junto com a minha orientadora e com o Bruno Schmitzu. Ora, se o STF reconheceu que se prender no Brasil fere a dignidade humana, só podia ter feito uma coisa, ato contínuo. Habeas corpus de ofício. Era o mínimo. Para todo mundo, ora, se prender é inconstitucional, a ilegalidade está flagrante. Se está flagrante, chegou ao conhecimento da autoridade que pode conceder de ofício a ordem, tinha que ter soltado. Não soltou e nunca vai soltar, porque isso é coisa de abolicionista, né? Tá bem? Só que... Por que reconheceu inconstitucional então? Pois é, mas, Débora, houve alguns avanços no reconhecimento do estado de coisas inconstitucionais proferido na medida cautelar da PF 347. Entre eles, a obrigação de se implantar em território nacional as audiências de custódias em 90 dias. Dentre outras medidas, como o descontingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional para que se construam novas prisões e se melhorem as condições materiais do cárcere, várias outras medidas que ficou decidido na medida cautelar, que representam sim um avanço para o sistema prisional brasileiro. É claro que o avanço que a gente quer não é esse. E continua sendo contraditório. Claro que é contraditório. Contraditório com o que eles decidiram recentemente. Mas vocês vão entender já o que é que está por trás da lógica da audiência de custódia. Fiquem tranquilos. É claro que a doutrina, as pessoas comprometidas com o direito penal democrático, se é que ele pode ser democrático, com o direito penal mínimo, veem na audiência de custódia uma ferramenta para se evitar torturas, prisões arbitrárias, reduzir o encarceramento, fechar, estreitar a porta de entrada no sistema. Vamos estreitar a porta, tá bem? É esse o nosso primeiro grande objetivo, que é legítimo, tá? Aí, em 15/12/2015, foi, o TJSP mexeu com essa questão em fevereiro de 2015. A DPF foi em agosto. E aí, em dezembro do mesmo ano passado, o CNJ regulamentou o disposto na medida cautelar, na resolução 213 de 2015, que regulamentou em território nacional a realização das audiências de custódias. Tá bem? A partir da resolução 213 do CNJ, me parece que se a pessoa for presa em flagrante e não for levada em audiência de custódia, já se passaram os 90 dias da medida cautelar concedida na DPF 347, onde o STF determinou a instalação de audiências de custódias, tá? Cadê a resolução? 90 dias, vários lugares eles queriam. Foi uma doce ilusão. Mas foi necessário. Acho que é esse. Ah, não. Eu não imprimi. Depois leiam a resolução do CNJ, a resolução 213. Também regulamento muito parecido com o que está regulamentado pelo provimento do TJ e tal. Tem os fundamentos, as justificativas, nítido interesse em promover um desencarceramento, em transformar a prisão cautelar em última ratio do processo penal, dar elementos e levar fundamentos para que os juízes não prendam desnecessariamente. Tá tudo lá. Se o juiz seguir aquilo ali, dificilmente ele aplicaria uma prisão preventiva. Tá? A regra deveria ser as medidas cautelares diversas da prisão, e a audiência de custódia seria o melhor momento para verificar tudo isso na presença de um juiz. Inclusive, evitar o uso da polícia, a tortura, garantir os direitos fundamentais e reduzir o encarceramento em massa. Alguns tribunais já têm concedido habeas corpus para pessoas presas que não tiveram o direito à audiência de custódia. E aí eu trouxe dois exemplos. O TJ no Paraná, no HC 1.358.323, relator desembargador José Laurindo de Souza Neto, e o TJRJ, no habeas corpus está aqui o número. Os dois são recentes e tal. E infelizmente o STJ já decidiu no sentido contrário.
Já chegaram casos no STJ de pessoas que foram presas em flagrantes, depois de tudo isso que aconteceu, não tiveram direito de audiência de custódia, e o STJ diz: é um projeto que está em implementação, ainda não é possível garantir o direito à audiência de custódia para todos, portanto, não há ilegalidade. De novo, os caras... STJ não sei como que vai ser isso no futuro, mas... E aí, pessoal, como vocês podem ter percebido, havia e há um nítido caráter processual nessas resoluções, nesses provimentos. O que o CNJ fez e o que o TJSP fez através de provimentos e resoluções tem conteúdo de matéria processual. E matéria processual é de competência exclusiva para legislar da União. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre o processo penal. Com base nisso, a ADEPOL ajuizou uma ADI no STF dizendo: TJSP feriu a Constituição. Esse provimento é inconstitucional. Sobre este exato argumento, a audiência de custódia somente poderia ter sido criada por lei federal. É uma competência exclusiva e jamais através de provimentos ou resoluções. E esse é o argumento que a gente usou, lembram-se, na aula passada, para dizer que o provimento 32/2000 da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, que disciplina a testemunha sigilosa, é inconstitucional, porque ele tem caráter de lei processual penal. E o TJSP não poderia fazer isso. Mas está previsto na correção. É isso que eu ia falar. E aí, a gente lembra, Cris, isso aí está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Convenção Americana de Direitos Humanos está incorporada no ordenamento jurídico brasileiro. Nós sabemos disso. Cris, se você continuar assim, vai ser nomeado. Não, você está muito bem para você. Eu ia falar que você podia ser nomeado no STF, mas não sei se isso ainda é um bom sinal. Boa ideia. É. E nem se é lugar desse tipo de gente lá. O STF, Cris, disse exatamente o que você disse. Julgou inconstitucional, julgou improcedente essa ação, dizendo que era constitucional sim a instauração de audiências de custódia através de provimentos e resoluções. A Convenção Americana de Direitos Humanos tem caráter supralegal, desde o RESP 466-343, eu disse outro número, 466-343, e já integra o ordenamento jurídico brasileiro, tá bem? Assim, o STF entendeu que o TJSP não inovou. Não houve inovação na ordem jurídica brasileira com o provimento do TJSP ou com a resolução do CNJ. O que houve, na verdade, foi um esmiuçamento daquilo que já está previsto na Convenção Americana. A aplicação de um direito já consagrado numa norma de caráter supralegal. Portanto, está tudo bem. E é esse o entendimento que valeu. E aí, pessoal, o que me parece que está por detrás das audiências de custódia talvez seja um argumento muito mais pragmático do que necessariamente garantia de direitos fundamentais de direitos humanos. É claro que muita gente boa está muito preocupada em garantir direitos fundamentais de direitos humanos através de audiência de custódia, que é uma porta de fechamento, de estreitamento para o ingresso no sistema prisional. Mas se eles estivessem preocupados, eles tirariam quem está. Então, no segundo grau. Humana feliz. Mas, Débora, exato, teriam constituído habeas corpus de ofício. Exato, se essa fosse a preocupação... Se a preocupação fosse de direitos humanos, as pessoas presas estão em condições subhumanas, solta. Saiu essa matéria aqui na Conjur, dia 18 de julho de 2015. 4,3 bi serão poupados em audiência de custódia, diz Lewandowski, defensor da proposta. A adesão de todos os estados aos projetos de audiência de custódia, idealizado pelo CNJ para permitir a apresentação dos presos em flagrante a um juiz em 24 horas, pode resultar numa economia de 4,3 bi. E aí, se a gente fazer uma continha, ó, eles pensaram, pô, a gente estamos economizando 4,3 bi com as audiências de custódia. Se a gente relativizar a presunção de inocência, vai custar 1,1 bi. Estamos no lucro. Eles pensaram isso? Não sei. Eu pensei. Tá bem? Faz muito sentido. A audiência de custódia vai nos custar 4,3 bi a menos. Se a gente
gente relativizar a presunção de inocência aqui agora, mandar prender a audiência de custódia, levando em consideração que vai entrar menos gente porque a audiência de custódia vai dificultar e vai gerar aí uma economia boa, não sei. Pode ser? Pode não ser também. Tá bem? Me parece que o argumento aqui é muito mais pragmático. E o argumento pragmático, eu não tenho problema nenhum se ele garantir e estender direitos fundamentais. Se esse for o argumento e a gente vai tirar mais pessoas da cadeia, tudo bem, vamos fazer. Eu, pelo menos, penso assim. Tá? O que aconteceu em Curitiba foi mais ou menos isso. O governo do estado de Curitiba foi sensibilizado pela sociedade civil organizada para que fosse instalada a defensoria. Depois de ter sido demonstrado que o custo da defensoria contrabalancearia na redução de gastos com encarceramento. Certo? Instaurar a defensoria desafogaria o sistema prisional do Paraná e, portanto, economicamente valeria a pena, porque gastaria menos. Daria para pagar a defensoria e nem ia sobrar. O lucro acima da vida das pessoas. Gente, é um argumento ruim? É um argumento ruim. Mas ele... Mas aí é por isso que a gente tem que se preocupar quando eles dão uma decisão boa. Essa decisão de declarar inconstitucional o sistema prisional é uma brecha para você criar outros meios. E um deles a gente sabe que está a caminho, que é a privatização dos presídios. Muita gente tem falado sobre isso. A gente tem que tomar cuidado. Gente, é um olho no peixe e outro no gato. Você entendeu? Sim. É um olho no peixe e outro no gato. Cara, a gente só vê 2, 3 passos. Eles estão vendo 10, 20 passos na nossa frente. A gente tem que ficar ligado. Vai lucrar, eles estão vendo só como eles vão lucrar. A gente só percebe a lógica depois que a gente já perdeu os direitos. Mas muita gente boa percebe antes também. As pessoas também percebem antes. É difícil lutar contra, só isso. O nome disso é capitalismo. Tá rolando faz tempo, né? Tá rolando faz tempo. Pô, todo mundo percebeu que essa PEC 241 é um esquema. Lógico que é. Mas vai rolar. Não, ainda tem gente que defende no Facebook. Tem. Nem todo mundo ainda percebeu. É incrível. Tem gente que ainda vai fazer manifestação contra a Hillary, a Dilma americana. Mas você sabe, que tá Débora, acontecendo? Que o Facebook, ele tem uns algoritmos muito bons. E na minha timeline só aparece gente que concorda comigo. Ai, que bom. Eu tô procurando muitas páginas Você assim, entendeu? porque, gente, não dá abrir o Facebook. Vivo numa bolha? É possível. Mas eu sofro menos. Não, mas eu tô procurando também esse tipo, ler coisas, mas aí quando você vai nos comentários, porque ler uma vez os comentários, gente... Não leia comentários. Não leia Regra da comentários. Quem ainda não faz, nem faça. E aí é onde você Nossa, passa não leia mal. comentários. Não, É isso que não eu tenho pra leia. dizer. Não Ainda mais de portal público, assim. Nossa, tipo, Aí uau. eu só vou seguir os professores aqui, boto lá ver primeiro. Pessoal, ó, a gente tem mais um tempinho, vamos dar uma corrida pra gente conseguir aproveitar bastante o tempo, tem muita matéria. Previsão, já vi, falamos tudo que podíamos sobre audiência de custódia. Seria ideal ter uma aula de audiência de custódia, mas é o que eu ia pra fazer. Vamos falar sobre a prisão preventiva, que é uma das atitudes que o juiz pode ter quando recebe o auto de prisão em flagrante. Tá bem? Prisão preventiva, uma prisão cautelar. É uma medida que visa garantir o resultado útil do processo, como qualquer cautelar, inclusive no cível. Quando o juiz decreta um arresto, um passe-injude, um sequestro no processo civil, o que ele está tentando fazer é garantir que ao final daquele processo de execução ou de conhecimento, haja uma sentença útil, para não gerar aquela sensação do ganhou, mas não levou. A pessoa ganha o processo, mas vai ver não tem bem nenhum no nome do devedor. Ganhou, mas não levou. Para evitar isso, para que o processo seja útil, a gente toma medidas de acautelamento. Tomar cautela. Vamos tomar umas cautelas aqui para a gente garantir um resultado útil. Mas a gente só deve tomar essas cautelas desde que elas sejam necessárias e que hajam elementos que indiquem cautela. Tá certo? A prisão preventiva decorre, portanto, se a gente for fazer uma leitura sistemática do Código, da união do artigo 313 e do 312. É isso que a doutrina vai dizer. Pressupostos previstos no artigo 313 e os requisitos previstos no artigo 312. É o que eu vim falando aqui para vocês desde a hora que a gente começou.
No artigo 313, pressupostos, e no 312, requisitos. Pressupostos são condições indispensáveis, mas insuficientes. E requisitos são o que autorizam a prisão preventiva, tá? Não necessariamente porque há pressupostos, haverá requisitos. E não necessariamente porque há pressupostos e requisitos, haverá prisão preventiva. Tá bem? O artigo 313, portanto, é um sinal verde para o juiz pensar se ele vai decretar uma prisão preventiva ou não. Tá? Medida cautelar é uma medida que visa assegurar o resultado do júri processo. Já falei sobre isso. Pressupostos. Fumus comissi delicti. Aquele conceitinho que eu já falei para vocês. Prova de materialidade. Tenho certeza que há materialidade. E indícios suficientes de autoria. Isso é diferente na prisão temporária. Na prisão temporária basta indícios de materialidade e indícios de autoria. É menos do que o necessário para uma preventiva. Na temporária sequer há fumus comissi delicti. O que seria isso? Fumus comissi delicti? Não. Fumaça o indício de materialidade. Indícios de autoria. Materialidade. Ó, para oferecer denúncia, precisamos indícios de autoria, indícios de materialidade. Na instrução, o promotor da acusação vai tentar demonstrar que aquilo ali aconteceu daquele jeito. Tá? Prova de materialidade. O cadáver tá ali, tá morto. E tá sangrando com uma bala na cabeça. Tá provado a materialidade do homicídio. Alguém discorda? Mas, Débora, a gente não tem certeza da autoria. No entanto, a Ana estava com a mão suja de sangue do lado do cadáver. E a Ana tinha brigado com a Francisca que está ali falecida. Matou a Chica. Ok. Há indícios de autoria. Muito embora a Ana não esteja com a arma, ela está com a mão suja de sangue, tinha desafeto com a vítima e estava na cena do crime sozinha. Há indícios de autoria. E prova da materialidade. Fumus comissi delicti. Perfeito? Não, na provisória pode ser indício de materialidade? Tá. Olha, a gente está falando de preventiva. Prisão preventiva. Prova de materialidade e indícios de autoria. Na temporária, basta indícios de autoria, de materialidade. Indícios de materialidade. Eu não tenho certeza se a Francisca morreu. Mas ela sumiu faz 4 dias. E a Ana estava jurando que ia matar ela. Já, ó. Você me entendeu? Consegui. E a última pessoa que viu a Francisca viva, viu ela com a Ana. E a Ana ficou desaparecida uns 2 dias. Não foi achada em casa. Você entendeu? Nossa. Indícios de autoria. Mas indícios de materialidade, porque a gente não tem o cadáver. Tá? O 313, além de exigir o fumus comissi delicti, também exige o que haja um crime doloso com pena superior a 4 anos. Porque se a pena for inferior a 4 anos, o próprio delegado de polícia poderá fixar a fiança. E a gente pretende chegar na fiança. Qual que é a ideia do legislador? Ao exigir que o crime tenha pena superior a 4 anos. Ora, em eventual condenação, já não será no regime aberto. É um crime mais grave, que impõe um regime mais rigoroso. Portanto, podemos pensar numa cautelar mais gravosa, como é a prisão preventiva. Tá bem? Crime superior a 4 anos. Seria desproporcional o uso de preventiva se a pena será menos gravosa do que o próprio crime. Como que a gente vai decretar uma preventiva para um crime de menor potencial ofensivo? Não tem jeito, aquela pessoa jamais será condenada em prisão por aquela conduta. Como que a cautelar vai ser mais gravosa do que o próprio resultado penal do processo? Se a cautelar serve para garantir o resultado útil do processo. Tá bem? É desproporcional.
O crime, e aí, se o crime for doloso com réu reincidente em outro crime doloso, não precisa ter pena superior a 4 anos, porque a gente sabe que nesses casos o juiz vai poder, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, determinar regime mais gravoso do que o recomendado em lei. Tá bem? Precisamos ter todos esses elementos cumulativamente para que o juiz possa verificar os requisitos da preventiva? Não. São alternativamente. São alternativos. Basta que um deles esteja presente. Tá? Se a gente falar do último aqui. Crime em contexto de violência doméstica familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Que grupo é esse? Como a gente chama esse grupo? Vulneráveis. São eles. Crime praticado contra vulnerável, para garantir o cumprimento de eventual medida protetiva de urgência que já tenha sido decretada, tal como na Lei 11.303, né? Lei Maria da Penha? Para garantir a efetividade da 11.343. Essa é a Lei de Drogas. 340 de 2005. 340, eu sempre confundo essas duas. No caso da Lei Maria da Penha, para garantir a efetividade de uma medida protetiva em eventual descumprimento, o juiz estará autorizado a verificar se também há os requisitos da preventiva para decretá-la. Tá? Basta que haja qualquer uma dessas circunstâncias que o juiz já pode pensar em verificar os requisitos, para então ver qual cautelar ele vai tomar. Tá? Sempre como última opção a prisão. E quais são os requisitos do artigo 312? Então, já vimos o que é a prisão preventiva e quais são os pressupostos do 313. Vamos falar agora dos requisitos do 312. Quais são os requisitos? Primeiro deles, garantia da ordem pública. Muito genérico, muito amplo, conceito bastante indeterminado e abstrato. A doutrina tentou conceitualizar isso e a jurisprudência também. O que a gente pode trazer aqui é mais ou menos isso. Risco de reiteração criminosa. E isso tem que ser extraído dos antecedentes, da reincidência, se o cara é membro de facção criminosa ou não, se há algum indício de que ele vai fugir ou não. Tem que haver ali que haverá reiteração criminosa. Tá? E aí, pessoal, já tem um grave problema. A jurisprudência vai dizer: haverá risco à garantia da ordem pública se houver, portanto, risco de reiteração criminosa. Quando a jurisprudência diz reiteração, reiterar já significa que ele praticou esse. Fere o princípio da presunção de inocência. Na medida que eu decreto a prisão preventiva para garantir a ordem pública por risco de reiteração, eu já pressupus que ele cometeu esse. Por isso que ele vai reiterar. Que ele vai cometer outro. Além de exercer o quê? Uma atividade de futurologia, mandinar. Minority Report, sabe aquele filme? A Nova Lei? É isso. Vamos prender porque eu sei que você vai voltar a cometer crime. Claro, se o juiz verificar, no caso concreto, que aquele ser humaninho está praticando furto, já tem 8 condenações por furto, é um furtador contumaz, é o 8º furto que chega ali naquela vara dele, sai e volta dali 2-3 meses, sai e volta, talvez haveria aí a garantia da ordem pública. No caso concreto, desde que esteja demonstrado, no caso concreto, esses elementos de reiteração criminosa, que já é questionável. Na nona vez, não. Quem disse que na nona vez ele vai cometer? Quem disse? Tá bem? Fere o princípio da presunção de inocência, mas seria o fundamento caso ele estasse demonstrado concretamente. Tá? Depois do caso de Isabela Nardoni, o STF entendeu que gravidade concreta do crime pode fundamentar a preventiva. Tá bem? Garantia da ordem pública pela gravidade do delito. Muitas decisões usam como argumento. Você já viu muitas dessas? É a clássica. Tendo em vista essa outrora pacífica e ordeira cidade que está assolada pela criminalidade em massa, decreta a prisão preventiva porque o crime de tráfico é muito grave. Lá em Ribeirão tem um juiz que escreve exatamente isso. Tem uns que colocam que precisa dar uma resposta. Uma resposta clamor social. Muito. Gente, tá aqui, ó.
não podem entrar no conceito de ordem pública, credibilidade da justiça, clamor social, gravidade abstrata do delito. Ganhamos vários habeas corpus no STJ com essa, quando a decisão é fundamentada dessa maneira. Tá? Não pode. Tem que ser a gravidade em concreto. Foi isso que o STF disse. Em determinado caso concreto, foi um roubo a um supermercado com carros blindados, equipe encapuzada, com fuzis e homens com colete à prova de bala. Foram presos em flagrante. Ou com uso explosivo. Essas pessoas foram presas em flagrante. Meu, é um roubo que tem uma gravidade em concreto diferente. É nessa circunstância que o STF está dizendo que a gravidade concreta poderia fundamentar uma decretação de prisão preventiva. Tá bem? Certo, Everton? Não, estava fazendo um comentário que não chega nem a ser preso. A rota vai lá e mata todo mundo. A rota resolve. Enfim. Garantia da ordem econômica. Gente, a garantia da ordem econômica já está dentro da garantia da ordem pública. A doutrina vai dizer que, olha, se seu objetivo é evitar a prática de novos delitos econômicos, reiteração criminosa é aquilo que a jurisprudência já dizia da ordem pública, só que dessa vez num crime econômico. Não tem sentido. A ordem pública engloba a ordem econômica e é um conceito inútil. Tá bem? Passemos. Conveniência da instrução criminal. Esse é clássico. Juízes, para decretar uma prisão preventiva, uma necessidade de acautelamento processual por conveniência da instrução criminal, tem que estar demonstrado que aquela pessoa, em alguma medida, pode, por exemplo, estar ameaçando a testemunha. É um crime de violência doméstica e ele está ameaçando a vítima. Ou a família da vítima, que presenciou a agressão. No caso concreto, demonstrado isso no processo, aí o juiz tem elementos para pensar numa medida que acautele aquele processo. Não necessariamente a prisão. Pode, por exemplo, ser não frequentar determinados lugares, não manter contato com determinadas pessoas, que já garante a cautela necessária para o resultado útil desse processo. Porque se ele descumprir a cautelar diversa da prisão, aí é que de repente poderemos verificar se a imposição de mais cautelares ou a prisão preventiva satisfaz o acautelamento daquele caso concreto. Tá bem? É preciso ter elementos concretos. O juiz não pode pressupor que a pessoa irá ameaçar testemunhas ou não. Tá bem? Garantia da aplicação da lei penal. O que isso significa? Risco de fuga. Há algum elemento que indique que aquela pessoa não está vinculada ao distrito da culpa, isto é, ao local dos fatos, aonde será aplicada a lei penal para ele? Há elementos que indiquem que ele tem dupla nacionalidade, que ele tem passaporte, que ele tem dinheiro no exterior e que ele, portanto, poderia fugir? Há esses elementos? Se não há, por que você vai decretar a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal? Não faz sentido, tá bem? Você pode aplicar outros cautelares. Se houver esses elementos, bastaria, por exemplo, determinar a entrega do passaporte. Não, é a prisão. Não a prisão preventiva. E a gente conhece um caso que aconteceu essa semana sobre isso. Não é mesmo? Falaremos desse se a gente conseguir. Descumprimento de outras medidas cautelares. É o que também tem no 312. Até para reforçar a sua garantia de aplicação. Ora, o juiz determina lá diversas aplicações de medidas cautelares. A pessoa não cumpre? Bom, estaria o juiz autorizado a pensar numa prisão preventiva, se não for o caso de acumular com outras medidas diversas da prisão. Tá bem? Observação. Um caso de furto simples, pena de 1 a 4 anos, réu primário que tenha contra si uma medida cautelar aplicada em eventual descumprimento. Olha só, réu primário, bons antecedentes, residência fixa. Ou sei lá, o juiz entendeu que naquele caso concreto tinha sim fundos comidos delictivos tipo periculo libertados, aplicou para ele uma medida cautelar diversa da prisão. Comparecimento periódico em juízo, Francisca. O acusado não foi num mês, não foi no outro, não justificou, não apareceu, não deu sinal.
o juiz estaria autorizado a converter essa medida cautelar em preventiva? Absolutamente desproporcional, porque ainda que num juízo hipotético negativo ele venha a ser condenado, ele não vai ficar preso em regime fechado. Então não é o descumprimento de medida diversa, de cautelar diversa da prisão, que vai possibilitar uma prisão preventiva, depende do caso concreto. Tá bem? Requisitos de cautelaridade. Estamos acabando, tá, pessoal? E aí, ó, observação importante que eu já havia feito no comecinho, é necessário fundamentação na decisão. O juiz precisa dizer por que naquele caso em concreto, com aquilo que foi extraído do auto de prisão em flagrante ou da audiência de custódia, ele está aplicando esta ou aquela medida cautelar. Tá bem? Ele precisa fundamentar isso. E o TJSP tem reconhecido e tem cassado a decretação de prisão preventiva genérica. Tem comarca por aí que, em caso de tráfico, por exemplo, o juiz converte o flagrante preventiva automaticamente num despacho padrão, que não muda nem o gênero, põe o azinho do lado do nome. Não dá, nem isso. E não muda nem o plural, se são réus ou um réu só, põe o S em parêntese. A decisão é tão genérica que já vem num formato pré-moldado que serve para qualquer caso. O TJSP tem cassado, obviamente, esse tipo de decisão. Tá bem? É isso que está dito aqui. E isso está reforçado no artigo 461 do novo Código de Processo Civil, que está garantindo o direito fundamental das decisões fundamentadas previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tá? Já falei desse exemplo aqui. Tá repetindo. Aqui, gente, essa semana, e aí vamos ver se a gente consegue falar mais um pouquinho, foi preso o deputado federal Eduardo Cunha. Lembra que na aula passada a gente comentou que o Eduardo Cunha tinha sido cassado e que, portanto, ele tinha, por prerrogativa de função no STF, deveria voltar para o Moro? Eu não sabia se tinha desmembrado para o Moro já, depois eu mandei até no grupo do WhatsApp que tinha ido naquele dia para o Moro. E aí, portanto, essa semana ele foi preso, teve a sua prisão preventiva decretada no curso do processo, porque já havia sido recebido contra ele uma denúncia. O Ministério Público Federal de Curitiba, Força Tarefa Lava Jato, requereu e o juiz da 13ª Vara Criminal decretou a prisão preventiva de Eduardo Cunha. O professor Auri Lopes Júnior comentou no Facebook dele isso daqui, sobre a prisão de Eduardo Cunha. E, representa bastante também, concordo com tudo que ele disse, tá? Eu não gosto de Eduardo Cunha, me perdoem esses administradores, estou lendo porque foi um post público, tá? Não gosto de que ele represente a política que faz, li mais de 20 páginas do decreto e tal. A prisão, a princípio da atualidade do perigo libertados, ou seja, a prisão não pode se bastar em perigos de fuga para presos passados. Havia uma hipótese remota de que ele já tinha tentado fugir, não se sabe muito bem. Etc. O que o Auri está falando é que deve ser necessário, naquele momento, indícios e elementos que demonstram que o Eduardo Cunha ia fugir. Ele tem dupla cidadania, tem passaporte, supostamente tem dinheiro no exterior. Decretar a prisão preventiva dele. Era para decretar a prisão preventiva? Não, tem outras medidas cautelares que seriam suficientes, integrantes de passaporte, tudo mais, comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, 1000 outras medidas cautelares antes da prisão. A prisão tem que ser a última passo. E até para o Eduardo Cunha, não seria o caso de prendê-lo. Tá? Há no Código de Processo outras formas de acautelar este fato, tá? A utilidade deste processo. E para mim, um post de um advogado amigo meu, o Ale Martins, ele teve uma sacada genial, cara. Ele postou o seguinte: o Eduardo Cunha vinha respondendo esse processo em liberdade perante o Supremo Tribunal Federal, correto? As circunstâncias são as mesmas. E o STF não decretou a prisão preventiva do Eduardo Cunha.
Das duas, uma. Ou o STF estava errado e, portanto, devia ter decretado a prisão preventiva do Eduardo Cunha e não fez, tá? Ou o STF vai manter a posição, e aí não havia os elementos, né? Se havia os elementos, o STF não verificou por quê. Então não havia os elementos. Se não havia os elementos, o STF tem que mandar soltar agora. Porque não mudou nada da semana passada para essa. Mudou? Não mudou nada. O STF tem que mandar soltar. Fariam de ofício. Por coerência. Não de ofício. Vai aparecer um habeas corpus lá muito breve. Ele tem bons advogados. Ora, se o STF não mandou prender quando estava com eles, tem que mandar soltar agora quando chegar o habeas corpus lá. Correto? Correto ou não? Deve ser por isso que manda prender. Mas aí que tal? E aí, se não, ou havia os elementos e o STF não mandou prender? Tem muita coisa pra ver. Então, enfim, me parece que é o caso de mandar soltar. Eu acho que se esse habeas corpus bater lá na STF, tem que mandar soltar. Até porque, é o que eu já disse na outra vez. Todas as pessoas que responderam à ação penal 470 no salão responderam de liberdade. E depois foram presos e cumpriram penas. E tem alguns ainda cumprindo. Qual que é a necessidade de garantia desse processo agora? Gente, tem muita coisa para falar ainda. Vamos falar só aqui do momento de decretação e a gente vai embora, que é o item 4.3, tá? O momento de decretação eu já tinha antecipado para vocês. Pode ser em qualquer momento do juízo, do processo em juízo, ou do inquérito, desde que no inquérito haja requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Na ação penal é permitido, inclusive de ofício, que a gente discorda. Apenas no curso da ação penal, sendo que no curso do inquérito é vedado artigo 282. E aí, pessoal, se houver a decretação da preventiva na fase de inquérito, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia em 5 dias. Por que o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia em 5 dias? Porque é necessário para a preventiva fumus comis delicti, periculo libertatis. Fumus comis delicti, indícios de autoria e prova de materialidade. O que é necessário para oferecer denúncia? Indícios de autoria e indícios de materialidade. É menos. Então, se mandou prender, já tem tudo que precisa para oferecer denúncia. E aí, cabe ao Ministério Público, em 5 dias, oferecê-la. Se o Ministério Público mandar esse inquérito de volta para o juiz requerendo uma diligência, tem que mandar soltar. Tem que mandar soltar essa prisão preventiva. Certo? Entendeu? Não entendeu? Prisão preventiva. É necessário fumus comis delicti, periculo libertatis. Dentro do fumus comis delicti, a gente exige indícios de autoria e indícios de materialidade. Certo? Certo. E prova de materialidade. Prisão preventiva. Indícios de autoria, prova de materialidade. Se foi decretada a prisão preventiva, é porque havia fumus comis delicti. Perfeito? Prova de materialidade e indício de autoria. O Ministério Público está obrigado em 5 dias a oferecer a denúncia, réu preso. Por quê? Porque para a denúncia se exige menos do que para a prisão preventiva. Se exige indícios de autoria e indícios de materialidade. E se decretar uma prisão preventiva é porque já havia indícios de autoria e prova de materialidade. É isso. Tá bem? Se o Ministério Público pede uma diligência, tem que... Se o Ministério Público não oferecer denúncia e devolver esse inquérito sem denúncia requerendo diligência, tem que mandar soltar essa pessoa presa. Tá? Nos outros casos de decretação de prisão preventiva, se exige o contraditório prévio. Por exemplo, um caso muito comum. Pessoa não foi localizada para citação, por qualquer razão, mudou de endereço, por exemplo, o Ministério Público requer a citação por edital e automaticamente a prisão preventiva. Não pode. Tem que abrir vista para a defesa se manifestar antes. E, por exemplo, é muito comum um réu pobre, pessoa que não tem paradeiro certo, que muda muito de casa, etc., que a defensoria encontre essas pessoas. Se essa pessoa não tiver advogado constituído, deverá ser aberto vista nesse caso, por exemplo, de réu que não foi encontrado para a citação, para a defensoria pública.
E a Defensoria Pública encontra essas pessoas. A Defensoria Pública tem vontade de encontrar as pessoas e encontra. Tá bem? E aí, na medida que essa pessoa é encontrada pela Defensoria Pública e a Defensoria se manifesta do pedido do Ministério Público indicando o endereço, e não ter endereço é um requisito que pode ser porque indicaria a não vinculação ao distrito da culpa, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal, que é um dos requisitos do 312. Tá bem? Gente, era isso que eu queria falar. A gente chegou até o item 4.3, tá bem? A gente vai continuar na próxima aula, da onde a gente parou, vamos ver até onde a gente consegue chegar. Tem bastante coisa ainda sobre a prisão e liberdade, um tema muito importante. Espero que vocês estudem em casa e a gente vai se encontrar na próxima aula. Obrigado.